Olá, turma, tudo bem? Como vão? Vamos dar sequência aos estudos do modernismo no Brasil. Nós já vimos o pré-modernismo, a primeira geração do modernismo, e agora vamos iniciar a análise da segunda geração do modernismo no Brasil. E eu trago aqui duas imagens para a gente contextualizar esse período. Essa segunda geração do modernismo ela também é chamada de geração de 30 ou ainda neorrealista. Aqui ao lado esquerdo de vocês é um retrato de uma família retirante na Seca do Nordeste. À direita nós temos um quadro do pintor Cândido Portinari chamado Os Retirantes. E percebam na expressão dos rostos a dureza da fome, da seca. São praticamente personagens zumbis aí vagando pelo sertão árido do Nordeste brasileiro. Quais são as principais características dessa segunda geração? Há um amadurecimento das conquistas da primeira geração, então não há mais aquela preocupação em buscar o novo, aquela busca frenética da primeira geração do modernismo. Há uma mistura, inclusive, dos versos livres, que foi uma conquista da primeira geração, com formas tradicionais. O soneto, por exemplo, que é uma forma tradicional de poesia, ela volta. Eles começam a valorizar, inclusive, essas formas tradicionais. Não há mais essa negação como os primeiros autores do modernismo fizeram. Mistura da temática cotidiana com a temática histórico-social. Importa, principalmente para essa segunda geração, falar de temas cotidianos à luz de reflexões históricas e sociais. Então, é importante retratar o dia a dia das pessoas e como ele é difícil, sobretudo a dificuldade que as pessoas enfrentam para viver no país naquele momento, principalmente. Há uma revalorização da poesia simbolista, como eu falei, as formas tradicionais voltam, e o contexto histórico, início de Segunda Guerra Mundial e a ascensão do nazifascismo, dos governos nazista na Alemanha e fascista na Itália. Aqui no Brasil nós vamos ter o governo Vargas, que também vai se influenciar pelo fascismo nesses primeiros anos do fascismo italiano. Algumas diferenças aqui entre a primeira e a segunda fase. Na primeira fase, a literatura é mais revolucionária, há uma liberdade mais na composição da poesia, dos romances, por isso liberdade formal, não se obedece a esquemas rígidos de metrificação, por exemplo, e é extremamente nacionalista. Nessa segunda fase, os autores preferem encarar os problemas de maneira mais madura, de certa maneira romântica, porque eles se preocupam em falar de temas locais, em temas particulares da realidade nacional, e também dramática, porque não tem mais aquela ironia, não tem mais aquele deboche, aquela irreverência. Agora é tudo muito mais sereno, mais equilibrado e preocupado também, né? Aqui nós temos uma obra inaugural na poesia, que é alguma poesia de Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia extremamente rica, nós vamos estudar quando a gente for falar mais sobre a poesia da segunda geração numa próxima aula. Outros poetas também que foram muito importantes Cecília Meirelles, uma poesia muito triste, muito melancólica, Vinícius de Moraes, que fala mais sobre temas líricos, sobre o amor em particular, e Murilo Mendes, uma poesia mais religiosa e filosófica. Quem são os grandes autores da prosa, do romance, das narrativas desse período? Raquel de Queiroz, a grande dama, Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego e Érico Veríssimo. Desses 5 autores, só não é nordestino Érico Veríssimo, porque ele é do Rio Grande do Sul. Os outros 4 são todos aqui do Nordeste. Raquel de Queiroz do Ceará, Graciliano Ramos de Alagoas, Jorge Amado da Bahia e José Lins do Rego da Paraíba. Essa prosa, esse tipo de romance que esses autores produzem, eles têm alguns traços em comum. Por exemplo, busca de traços peculiares da nossa realidade, assim como os românticos fizeram, o uso de uma linguagem muito mais próxima à fala brasileira e influência de ideias socialistas. A gente não pode esquecer que a Revolução Russa, que aconteceu no ano de 1917, deu início à formação da União Soviética. A União Soviética foi muito importante, inclusive, na Segunda Guerra Mundial. Então, muitos autores brasileiros,
da literatura, eles simpatizavam com as ideias socialistas. Inclusive, eles até se filiaram no Partido Comunista Brasileiro, né? Prosa regionalista. O marco da prosa regionalista, nessa segunda fase do modernismo, é a publicação de A Bagaceira, de José Américo de Almeida, no ano de 1928. Bagaceira se refere à questão do subproduto da cana, o bagaço. Tanto José Américo quanto José Lins do Rego, eles vão falar muito sobre o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, em particular. Aqui eu trouxe algumas obras importantes desse período para a gente analisar rapidamente. Por exemplo, Vidas Secas, a grande obra de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é de Alagoas, como eu falei para vocês, e vai falar sobre o tema da seca e de uma família retirante, assim como Raquel de Queiroz está fazendo no 15, né? E eu espero que vocês estejam lendo. Em Vidas Secas, Graciliano Ramos consegue trazer a questão da seca até para a linguagem do romance. Então, ele mostra como a seca também embrutece as pessoas, acaba com todas as possibilidades de afeto entre as personagens. No 15, como eu acredito que vocês estejam gostando muito dessa leitura, vocês também estão acompanhando a trajetória de uma família retirante que sai do Ceará em busca de condições melhores de vida, rumo ao Amazonas. Jorge Amado, Capitães de Areia. Eu trouxe essa obra em particular porque eu gostaria muito que vocês vissem o filme. Ele está disponível no YouTube, Capitães de Areia. Esse romance é muito interessante porque Jorge Amado denuncia já nessa época a questão dos meninos de rua na Bahia. Jorge Amado é um autor que não vai falar propriamente da seca do Nordeste, ele vai falar do ciclo do cacau na Bahia, porque Jorge Amado se concentra em falar da Bahia. Então, os romances dele retratam muito a cultura baiana, com toda a sua diversidade, da influência africana. Nesse romance em particular, é muito interessante a maneira como a realidade é retratada, exatamente porque não fala somente do problema social dos menores abandonados, porque também traz elementos da cultura baiana, e eu tenho certeza que no filme, quando vocês puderem assistir, vocês vão achar excelente. Essa outra obra aqui, O Tempo e o Vento, já é diferente de todas elas, porque é de um autor do Rio Grande do Sul, e ele vai falar da realidade dele, lá do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul. Também foi muito adaptada para a televisão, para o cinema. Todas essas obras aqui já foram adaptadas para o cinema e parte delas também para a televisão. Portanto, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esse momento e continuem a ler o 15, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender coisas muito importantes com esta obra. Um abraço e até a próxima!